essa energia muito perto do torcedor do Flamengo, que eu vou acompanhar o jogo para mostrar para você no Globo Esporte aqui, pertinho também do gol, da baliza, da linha de fundo, onde a coisa acontece. Da linha de fundo, onde a coisa acontece, O Globo Esporte adverte: ficar atrás do gol pode ser prejudicial à saúde. Um atacante pode pular em cima de você e chacoalhar a sua careca. Quase que caiu em cima do Alex Escobar, que tá ali atrás do gol. Foi atropelado pelo Yuri Alberto, ele falou vamos, e foi mesmo. Quase, eu te atropelei. Eu tava no caminho ali. Foi legal receber o abraço do gol decisivo ali. Boa sorte na tua vida, na tua carreira, tá? O Corinthians é bicampeão da Supercopa do Brasil. 2-0 Corinthians, o Corinthians é o campeão da Supercopa Rei 2026. Eu aproveito aqui, gente boa, para me despedir a partir de agora, só por conta do carnaval. Tiro umas fériasinhas depois. Débora Gares, com a competência de sempre, vai comandar o pagode aí no Globo Esporte. Grande abraço, boa tarde a todos vocês. É isso, depois desse atropelamento carnaval, boa sorte pro Escobar e muito boa tarde para você, Globo Esporte começando. Deu ruim pro Flamengo, né, contra o Corinthians na Supercopa. O tetracampeonato rubro-negro escapou em Brasília. 2026 começa mais triste para os flamenguistas. E para quem se acostumou a tantas alegrias no ano passado, é ainda mais duro. Agora é trabalhar. Quando a fase é complicada assim, de muitas derrotas de sequência, é fechar os ouvidos. A derrota por 2-0 na final da Supercopa expôs um Flamengo ainda em construção nessa temporada. Felipe Luiz optou por escalar pela primeira vez entre os titulares esse ano, Arrascaeta e Jorginho. Mas foi o Corinthians que chegou perto do gol primeiro. Yuri Alberto avançou, mas Memphis Depay não chegou, com menos de um minuto. Memphis por um triz não tocou na bola. A melhor chance do Flamengo no primeiro tempo veio pelo alto. Matheus Bidu tirou em cima da linha o que seria o gol de Pedro. Salva Bidu na primeira chegada perigosa. Também na jogada aérea saiu o primeiro gol corintiano, de Gustavo Henrique para Gabriel Paulista, 1-0. Faltou pouco para o segundo sair ainda no primeiro tempo. Breno Bidon puxou o contra-ataque e deixou o Memphis de cara para o gol, mas Rossi salvou. Rossi! E ficou para o último lance, antes do intervalo, o momento de maior polêmica no jogo. Bidon ficou no chão, reclamando de cotovelada de Carrascal. Jogadores foram para o vestiário e na volta, antes mesmo de a bola rolar, o VAR foi acionado. E Carrascal acabou expulso por aquela falta do primeiro tempo. Nunca tinha visto isso na minha vida. Então preparamos todo o plano para jogar 11 contra 11. Depois, quando eu vi que ele foi para o VAR, que já poderia acontecer, já comecei a pensar numa estratégia de algum recurso para tentar jogar melhor. A decisão do ponto de vista legal foi correta. O que a gente tem que discutir é a questão do procedimento. E essas respostas a CBF precisa dar até por uma questão de transparência. Em que momento o VAR teve acesso a essa imagem? Por que a revisão já não foi feita no momento que o Rafael Clay estava dentro do campo de jogo? Flamengo com um a menos em campo durante todo o segundo tempo. E foi justamente assim que o time até jogou melhor em certos momentos. Pulgar acertou a trave de cabeça logo no início. A trave! Paquetá foi chamado, entrou, estreou e teve a chance de empatar nos acréscimos. Chutou por cima a bola do empate. Inacreditável! Acabei errando e trabalhar muito para poder, na próxima oportunidade, eu colocar a bola para dentro. E minutos depois, Yuri Alberto não perdoou. Marcou o segundo gol corintiano, o que confirmou o título da Supercopa. Além de perder a chance de conquistar o primeiro título da temporada, é um início de ano decepcionante para o Flamengo. Em 4 jogos do time principal esse ano, 3 derrotas. Reestreia melancólica para um, abatimento para todos num começo de temporada que está longe do que se esperava.
E a CBF emitiu um comunicado sobre a expulsão do Carrascal. Segundo a entidade, a demora do VAR aconteceu pela busca por imagens que mostravam a agressão ao Breno Bidon. As imagens só foram obtidas depois da ida dos jogadores para o vestiário. Um início de ano complicado para o Flamengo, não tá legal. Essa foi a terceira derrota seguida do time na temporada. E a última vez que o Flamengo tinha perdido 3 jogos assim em sequência tinha sido em 2023. Pois é. Agora bora falar de Lucas Paquetá, que estreou ontem pelo Flamengo. Teve uma chance valiosa de ajudar o time. Vai ser apresentado agora à tarde no Ninho do Urubu. Ó, Duda Dal Ponte já tá por lá para acompanhar tudinho com a gente. Tudo bom, Duda? Boa tarde para você, minha amiga. Oi, Débora, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte com a gente. Já estamos aqui porque às 2h30 da tarde, Lucas Paquetá vai ser oficialmente apresentado no Flamengo. A ideia era apresentá-lo antes da Supercopa, mas por conta de burocracia de documentação e também para manter o foco na Supercopa, agora ele vai ser apresentado depois do jogo, depois de já reestrear. Ele jogou, 40 minutos mais ou menos, entrou aos 12 minutos do segundo tempo e teve uma chance claríssima de gol nos acréscimos quando ele estava na pequena área e aí não conseguiu fazer o gol. Lucas Paquetá reestreou depois de 7 anos pelo Flamengo. A última partida dele tinha sido em dezembro de 2018, na derrota para o Atlético Paranaense. Depois do jogo de ontem, lá em Brasília, Lucas Paquetá falou na saída do estádio, falou que ele não pode perder um gol como aquele e que ele vai fazer de tudo para ajudar o Flamengo a conquistar o próximo título da temporada. E já é nesse mês, no dia 19 de fevereiro, o Flamengo vai enfrentar o Lanús da Argentina pela Recopa Sul-Americana em uma disputa de título de 2 partidas. Lucas Paquetá foi a compra mais cara da história do futebol brasileiro, 42 milhões de euros, cerca de 260 milhões de reais. Até por isso, o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, já disse que nessa janela de transferências, que termina em março, o Flamengo pode até fazer algumas contratações, mas não vai ser valor alto, tá, Débora? Volto com você. Tá certo então, Duda. Obrigada pelas informações. A torcida espera muito do Paquetá, né? Flamengo jogou mal, perdeu a final da Supercopa Rei para o Corinthians. Esse jogo foi 2-0. Antes de falar sobre esse jogo, vamos assistir aos melhores momentos da partida. E eu quero saber uma coisa. Todo mundo viu aí que o Paquetá perdeu um gol ali embaixo das traves, né? Não foi? Foi, não foi? Qual é o lema da sua vida, você aí que é Flamengo? A primeira impressão é que fica? Ou não é justo colocar a culpa nas costas do Paquetá? É uma decepção? Não é? Eu quero saber daqui a pouco a opinião de Vene Casagrande, opinião de Tartar. E você pode dar sua opinião também através do nosso Twitter, põe na tela, hashtag SBT Esporte Rio. Vai mandando sua opinião lá também. Será que já é pra rasgar o Paquetá, abrir a lata e jogar? Por causa de uma bola de final ou não? Eu quero a sua opinião. Vini já vai dar dele. Rodou. O Flamengo começou a partida no ataque. Após toque de Alexandro, Pulgar pegou na bola, mas chutou em cima de Gustavo Henrique. De escanteio, Arrascaeta cruzou, Pedro cabeceou, mas Bidu salvou o Corinthians dentro da pequena área. Carrascal pegou de primeira, mas mandou em cima de Hugo. Em seguida, Arrascaeta deixou com Pedro, que girou sob a marcação e também chutou em cima do goleiro. Aos 25 minutos, Memphis Depay cobrou escanteio curto e a bola foi recuada até Mateuzinho na intermediária. O lateral corintiano levantou na área. Gustavo Henrique ganhou de Varela pelo alto e escorou de cabeça para Gabriel Paulista chegar batendo e balançar as redes. 1-0 Corinthians. Ainda na primeira parte, o campeão da Copa do Brasil quase marcou o segundo com Memphis, mas Rossi salvou o rubro-negro. Já no intervalo da partida, uma expulsão polêmica. No último lance do primeiro tempo, Carrascal atingiu o rosto de Breno Bidon, mas o árbitro Rafael Klein mandou os jogadores para os vestiários e revisou no VAR somente na volta para o segundo tempo, aplicando o vermelho antes de recomeçar a partida. A decisão causou muita reclamação dos jogadores e também do técnico Felipe Luiz. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, não sei se já tinha acontecido em algum outro lugar, mas nunca tinha visto algo assim. Porque os jogadores ficaram esperando no campo e voltaram para o vestiário, como que o lance foi revisado. Então preparamos todo o plano para jogar 11 contra 11. Depois
Quando eu vi que ele foi pro VAR, que já poderia acontecer, já comecei a pensar numa estratégia de algum recurso para tentar jogar melhor, e o time conseguiu ainda ficar com a bola, tentar empurrar o Corinthians para a área deles o máximo possível, mas com certeza melhor não falar. Não quero dar desculpa da derrota, não quero falar nada disso, dar desculpa nenhuma, mas nunca tinha visto. Com 1 a menos, o Flamengo foi para cima na tentativa do empate. Pulgar de cabeça mandou no travessão. Do lado do Corinthians, Yuri Alberto tentava ampliar, mas chutou para fora. Logo depois, Yuri Alberto e Memphis pararam em Rossi e o holandês mandou para a rede, mas o gol foi anulado por impedimento de Yuri Alberto no lance. O Corinthians continuava tentando seu segundo sol. Caio César tocou para Yuri Alberto, que chutou na trave de Rossi. Já no final da partida, o estreante da tarde, Lucas Paquetá, perdeu a oportunidade que poderia empatar para o Flamengo. O camisa 20 recebeu na pequena área e na boca do gol chutou para cima de Hugo Souza e a bola foi para fora. Na sequência, já nos acréscimos, Yuri Alberto foi lançado na frente e fez por cima de Rossi. O VAR ainda revisou o lance e validou o gol. 2 a 0 Corinthians. Fim de jogo e festa dos jogadores e da torcida corintiana campeã da Supercopa Rei. Enquanto do lado rubro-negro, desapontamento com o início da temporada. A opinião de Benê e Tartá sobre... eles querem ver a sua cara de tristinho. Ele fica dando gargalhada, Tartá, entendeu? Pra amenizar. Conheço. Tipo, anos, tava... Conheço essa pedra. Já tive tempo já, calma. Benê. Eu fiquei assim ontem. Ontem eu tava extremamente chateado. Ficou chateado? Hoje eu tô mais tranquilo, mais ameno. Ficou... que tristeza. Essa palavra me resume. Ô, Benê Casagrande, jogou mal o Flamengo? Jogou mal o Flamengo. Sério? Jogou mal o Flamengo, mas olha só. A gente está falando de um Flamengo que vem de 3 partidas seguidas sofrendo derrota, algo que não acontecia desde 2023 e remete justamente a uma temporada fracassada do Flamengo em um passado recente. Mas acho que essas 3 partidas têm contextos diferentes. Por exemplo, o jogo contra o Corinthians, a Supercopa do Brasil, teve a expulsão do Carrascal, que, querendo ou não, prejudica demais a vida do Flamengo. Embora no segundo tempo o Flamengo não tenha sofrido uma pressão muito grande do Corinthians, mesmo com 1 a menos, mas você jogar com 1 a menos no começo de temporada, ainda mais com jogadores que estão muito abaixo fisicamente, e aí já vou entrar na minha opinião em relação ao jogo. Eu falei isso antes de a bola rolar, eu não começaria com o Jorginho e com a Arrascaeta, eu começaria com apenas um ou com nenhum, porque os dois estão muito abaixo fisicamente e a gente pôde perceber na partida de ontem, inclusive, ficou muito nítido isso. Acho que o Felipe Luiz errou na escalação, eu teria dado minutagem, ou melhor, teria escalado no time titular o Everton Araújo e o Cebolinha, que são 2 jogadores que estão muito bem fisicamente, e para mim o Cebolinha, nesse começo de temporada, é o melhor jogador ofensivo da equipe rubro-negra, então eu daria mais oportunidade ao camisa 11. Acho que o Flamengo não fez um jogo terrível, mas a parte física pesou demais. E aí não adianta agora ficar criticando o planejamento, que eu acho que o planejamento agora é o mesmo que teria sido anteriormente. Estamos já na Supercopa do Brasil e eu gostei até mesmo da entrevista coletiva do Felipe Luiz quando ele menciona isso. Ele fala, agora não é para ficar dando desculpa, já estamos em jogos, entre aspas, que estão valendo, não é mais pré-temporada e agora todo jogo vai ser um jogo extremamente difícil para a vida do Flamengo. E no segundo tempo, após a expulsão no Carrascal, que depois a gente vai entrar nesse assunto, eu tenho certeza, se foi justo ou não. Enfim, acho que o Carrascal mereceu ser expulso e aí, querendo ou não, prejudica demais a vida do treinador. Porque você jogar com 1 a menos contra um Corinthians que entrou na partida parecendo uma final de Copa do Mundo, e isso é um elogio, não é uma crítica, querendo ou não, isso prejudica demais a vida do treinador. Acho que ele demorou a fazer as mudanças, acho que ele demorou a botar o Everton Cebolinha, que era um jogador que deveria ter entrado muito antes nesse jogo, mas o Corinthians foi muito melhor que o Flamengo. Antes da gente falar do demérito do Flamengo, da partida do Flamengo, tem que elogiar a partida do Corinthians também, porque do outro lado tem um adversário. Então agora, o maior desafio do técnico Felipe Luiz à frente do Flamengo nessa temporada vai ser manter esses jogadores com sede de vitória, que eu acho que faltou um pouquinho também esses atletas na partida de ontem. Tartá, coloca
Coloca aí na tela, por favor, a expulsão do Carrascal. Quero saber de você. A gente sabe que perder um jogador numa final, um time potente como o Corinthians, se fosse contrário também, Corinthians perdendo um time potente como o Flamengo, muda muito o enredo do jogo, a trajetória, o caminho, né? A gente quer... A expulsão, ela não é só... eu quero saber se você acha que ele deveria ou não ser expulso. Eu acho que sim, já vamos mostrar a imagem aqui pra vocês. O Tartaú Vene já deu opinião, disse que sim. Mas também ela foi curiosa, porque ela aconteceu como, Tartá? Ele deu a cotovelada e aí foi para o intervalo. E aí, quando volta do intervalo, o juiz expulsa ele. Algo muito incomum, né? Mas que tá dentro da regra e não foi fora da regra. Fala pra mim, Tartá, o que você achou desse lance aí do Carrascal? O Carrascal mereceu ser expulso, né? Não pode, inclusive, o jogador do Flamengo, experiente como ele, fazer o que ele fez. Sabendo que estão no início de uma temporada, já numa final, ficar com -1, é muito difícil você enfrentar uma equipe que entrega muito a bola para o Flamengo, né, que foi a equipe do Corinthians, e busca realmente um jogo totalmente físico, porque era a única forma que o Corinthians tinha para tentar ferir o Flamengo. Tanto que você pega os números da partida, o Flamengo teve mais posse de bola, teve mais finalizações, mesmo jogando um tempo inteiro, né, com um homem a menos. Mas com toda certeza, essa expulsão do Carrascal definiu muito o resultado dessa partida. E era pra... Fernandinho, eu posso dar minha opinião? Eu já dei minha opinião aqui que o jogador deveria ter sido expulso. Eu acho que antes de reclamarem da maneira como foi, que eu acho que foi, assim, tá dentro da regra. Inclusive, explicaram isso na transmissão ontem. Tá dentro da regra. Mas eu acho que faltou um pouquinho de bom senso do árbitro, que ele poderia ter expulsado antes do intervalo, até para dar direito e tempo para o treinador, no caso Felipe Luiz, ele montar a equipe com um a menos, porque ele foi pego de surpresa. Antes de ficar, entre aspas, culpando o árbitro por conta dessa situação, eu acho que tem que chegar para o Carrascal e perguntar, vem cá, por que você fez isso? Eu acho que um jogador que faz isso aí deveria ter, inclusive, ser multado. Deveria botar em contrato dizendo que, ó, se prejudicar o clube, bota lá, multa em direito demais. Porque o que ele fez é inexplicável, gente. Não dá para você fazer isso nos tempos atuais, que a gente sabe que tem um monte de câmera assistindo o jogador. A expulsão era para acontecer. A forma como foi feita, eu critico, embora esteja dentro da regra. Mas eu vou tentar te fazer uma reflexão. Quando um jogador ele é expulso no decorrer da partida, o treinador precisa ser potente para, em segundos, recriar a sua regra, a sua lógica tática, né? Eu tô aqui num jogo, 30 minutos do primeiro tempo, eu sou treinadora, eu tenho um jogador meu expulso, eu, em segundos, preciso pensar no que eu vou fazer para mexer no meu time, correto? Mas não foi esse caso. Esse caso foi no último lance, ele poderia ter expulsado antes. Por isso mesmo, e foi no último lance, e se ele expulsa antes, ele pode dar 15 minutos pro Felipe Luiz para ele repensar o que ele vai fazer. Mas enquanto no normalmente... justo. Mas o que Porque é justo? aconteceu Seria justo naquele talvez momento. com o Corinthians? Não, mas olha só, Fernanda. Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte... Aconteceu dentro do primeiro tempo. Eu entendo. E eu entendo o que você tá falando, mas o que eu tô querendo dizer assim, que não é injusto ou falta de bom senso. Não, porque... faltou bom senso. Eu não sei. Pra quem? Por que ele... Olha o lado do Corinthians. Porque se fosse no decorrer do jogo, ele ia ter que ter segundos pra repensar. Tem que dar entrevista. Por que ele fez isso? Se ele teve a oportunidade de expulsar naquele momento. Mas você entende o que eu tô querendo dizer? Eu entendo. Se fosse no decorrer... Mas você também entende o que eu tô querendo dizer? Entendo. Se ele teve a oportunidade de expulsar naquele momento... Só pro Flamengo, não, é bom senso só pro Flamengo. Eu quero entender por que ele fez isso. Qual é a explicação assim? Eu também quero entender. Porque na cabeça dele, ele tem que ter alguma explicação pra fazer isso. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, tá dentro da regra. Não, mas eu não falei que tá fora da regra. Então, eu falei que tá dentro da regra. Mas você falou, acho que faltou um pouco de bom senso pra ele. Bom senso por quê? Porque ele poderia ter feito naquele momento. Mas ele ia ajudar quem? Ele não ia ajudar ninguém. Ia sim. Ele ia dar 15 minutos pro Felipe Luiz só pra ele que dessa vez como é que ele prejudica alguém. Ele não ajudou, ele só prejudicou. Mas quem tomou o cartão vermelho? O Carrascal. E quem que vai ficar com um a menos? O Flamengo. Então, ele tem que se virar. Tudo bem, mas a pergunta é, por que ele fez dessa maneira? Não, aí é outra coisa. Então... Mas o que eu tô querendo dizer é que eu não chamo de falta de bom senso ele escolher falar.
Agora, vou esperar os 15 minutos passarem e agora eu vou te contar. Cartão vermelho. O que ele não podia, aí você já falou, tá dentro da regra, pro pessoal entender, o que ele não poderia fazer é deixar o jogo rolar e avisar. Ele não pode. É óbvio, é. Dentro da regra até antes de começar o jogo, ele comunicar que tem um vermelho. Se ele vai no VAR e desceu pro intervalo, se antes ele dá o vermelho, que ele poderia fazer isso... Inclusive, ele teve tempo para dar vermelho, porque ele ficou conversando com o capitão. Ficou. Então, naquele momento, eu imaginei o seguinte, inclusive, foi o que eu pensei vendo o jogo. Falei, olha, ele deve estar avisando que o Carrascal vai ser expulso na volta do intervalo. Alguma coisa nesse sentido. Gente, na boa, assim, tá bom, você não concorda com falta de bom senso. Como que você resume essa situação? De verdade, porque assim, gente, isso foi a primeira vez que aconteceu, chamou muita atenção, tanto é que naquele momento todo mundo ficou na dúvida se isso podia ou não. Naquele momento eu pensei o seguinte, que a gente acaba não sabendo, eu até conversei com o ex-árbitro, que eu não vou falar o nome porque eu não falei pra ele que ia dizer o nome dele aqui. Por exemplo, se o Felipe Luiz tivesse substituído o Carrascal, como é que iria acontecer? E aí esse ex-árbitro me explicou. O Carrascal ia voltar, ele ia expulsar e era como se nada tivesse acontecido. Não ia valer. Por exemplo, ninguém sabia. O ponto é, eu queria entender do árbitro, e aí, concordando ou não com a minha expressão, claro. Eu acho que faltou bom senso dele, ou ele quis aparecer demais no jogo, não sei. Eu queria saber o que passou na cabeça dele a ele fazer isso. Porque ele teve tempo para expulsar. Esse é o grande ponto. Ele ficou enrolando um tempão, conversou com vários jogadores. Ele poderia ter expulsado naquele momento. É a prova com consulta, Tartar. Conhece? Essa situação... Eu não queria falar, mas obrigado. Você chegou onde eu queria. Obrigado, Fernandinha. Você me deu a escada. É isso, pô. O cara ficou 15 minutos assistindo o lance lá no intervalo e falou, opa, agora eu vou ter que expulsar. Tem a prova com consulta. Você não fazia a prova com consulta na escola, Tartar? Isso acontece. O que você acha e desse hoje, lance com todo? tanta informação que nós temos, né? E o árbitro, eu acho que ele se saiu muito bem, né? Foi feliz na questão do tempo que ele teve para pensar, repensar, analisar nesse intervalo. E com isso, ele acabou prejudicando, de certa forma, não somente o Flamengo, mas também o Corinthians. Porque assim como o Felipe teria um período maior para poder repensar um jogo, o Corinthians também poderia também voltar diferente, montando uma estratégia para também atacar um Flamengo com um homem a mais. Então, ambas as equipes foi algo realmente novo, foi uma peculiaridade que aconteceu nessa final. Conhece prova surpresa também, Venê? Faz sentido. Conhece? Acontece. A prova surpresa, você foi lá, não quis estudar. Aí eu viro e falo, fechem os cadernos. Aí você já tremia todo, né? Prova surpresa, Venê Casagrande. Não, o Tartar me fez repensar aqui sobre uma situação que eu não tinha pensado. E isso é verdade. Porque o Dorival ele também poderia ter tempo para poder trabalhar em cima do adversário. 15 minutos para raciocinar uma expulsão é tempo pra caramba. Muita coisa mesmo. Você para pensar, geralmente eles raciocinam em segundos, porque o jogo tá rolando. E você tá com um a menos e o jogo tá acontecendo, os elementos estão acontecendo. O seu time se assusta porque perdeu um. Então, você ter 15 minutos para pensar é muito tempo. É a prova com consulta e depois a prova surpresa. Não, no fim das contas, o questionamento é esse. O árbitro, ele deveria explicar por que ele fez isso. De verdade, eu não consigo, eu juro, eu não consigo entender uma situação como essa. O cara teve tempo para expulsar. Aí ele espera 20 minutos, porque só de intervalo foram 22 minutos, para depois chegar e expulsar um jogador assim... Quer falar, Tartar? É um debate quente. Eu tenho uma pergunta. Isso é muito legal, porque foi algo totalmente novo, né? Foi realmente algo que estão todos debatendo mesmo sobre, mas no final ele tira nota 10, por quê? Ele está dentro da regra, então não tem nada isso contra ele. Isso tem que ser dito. Então, ele está de nota 10, ele tomou a atitude certa. Ô, Venê, o povo quer saber, o Carrascal foi expulso. Ele vai cumprir essa suspensão em que competição? No Brasileirão? Ele não vai cumprir nenhuma suspensão. Porque a regra diz que na Supercopa do Brasil, quando o atleta é expulso, ele não precisa cumprir em outra competição que é organizada pela CBF, no caso, o Campeonato Brasileiro, que é agora o jogo de quarta-feira. E muita gente me perguntando isso, ele vai ter que ficar fora desse jogo? Não. Ele foi expulso nesse jogo, pronto, está zerado, ele não precisa cumprir e em partida nenhuma fica à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo de quarta-feira. Agora, Fernandinha, vale o alerta. Estamos falando da segunda expulsão do Flamengo nesse início de temporada.
Porque na ocasião quando o Jorginho foi expulso aqui e eu falei que havia sido exagerado, mas depois o Tartar me mandou a súmula e ali eu tenho que concordar com o árbitro que ele deveria ter sido expulso, então vale o alerta. Jogadores do Flamengo, vocês precisam ficar ligados, porque é muita expulsão por bobagem, por bobeira. Não, essa do Carrascaia é bobagem total, né? E deixa aquele cotovelinho ali que, quando não tinha VAR, era muito normal na sua época, hein, Tartar? Muito Acontecia normal. muito, mas não hoje em tinha dia... essa questão do VAR. O atleta profissional, jogando num grande clube, que é o Flamengo, ele não pode tomar uma atitude dessa numa final. Eu tenho certeza que ele foi cobrado pela direção e também por esses atletas mais experientes, que ele não pode cometer um erro tão juvenil em uma final de campeonato. Posso fazer só mais uma crítica em relação ao time do Flamengo ontem, que eu acabei de esquecer? Não, assim, pra ser justo, pô. Acabou. Fala, não, pra ser justo, a gente precisa analisar. Quando o Flamengo faz gol em jogada trabalhada, de bola parada, a gente elogia muito aqui quem? Ah, Rodrigo Caio é responsável. Sim. Gente, ontem o Flamengo tomou um gol de jogada trabalhada, bola parada, com Varela, que tem a minha altura mais ou menos, 1,74 m, marcando Gustavo Henrique, que tem quase 2 metros. Como é que o Varela vai marcar o Gustavo Henrique em uma jogada de bola aérea do Corinthians? Isso precisa ser corrigido. Então, da mesma maneira que a gente elogia o Rodrigo Caio, quando o Flamengo tem sucesso em bola parada e jogada trabalhada e bola aérea, tem que criticar também. Isso precisa ser corrigido, porque o Varela não pode marcar o Gustavo Henrique. É a mesma coisa que eu marcar o Lucas, que estava aqui outro dia aqui do meu lado. Não faz o menor sentido. O Tartar marcar o Lucas. Não faz o menor sentido. Pega o teu telefone. Tu tem aí o telefone do presidente do Corinthians? Tem. Liga pra ele e dá parabéns. Já deu parabéns pra ele? Por quê? Pelo título? Ah, não. Mas o Flamengo não tá fazendo isso? Bota na tela. Ah, cada um sabe o que faz na vida, Foi né? ou não foi, Benê? Isso é verdade ou é mentira? É você verdade que isso. gosta de desvendar as fake news? É verdade. Isso é verdade? Tá É na verdade. tela uma publicação na página oficial do Flamengo. Parabéns ao Corinthians pela conquista da Supercopa Rei. O Flamengo manifesta seu respeito ao trabalho realizado e registra seus cumprimentos a atletas, comissão técnica, profissionais do clube e torcedores. Concorda com isso, Benê? Você acha mais ou menos? Fernandinha, posso ser muito sincero? Ah. Eu não tenho uma opinião formada em relação a isso aí. Entendo o torcedor que fica revoltado, chateado, e tem vários xingando lá, mas, na boa, assim, eu não fiquei nada, de verdade. Eles têm que aprender com a gente, sabe como? Eu não fiquei nada. Já viu quando ganha Fluminense ou Botafogo? Ah. O pau come ali na internet, já viu? Da página oficial. Quando eu ganho, aí vem lá meu povo lá, né, da comunicação, zoa o Fluminense, né? Quando o Fluminense ganha, vai o povo da tua comunicação. Zoa o meu fogão, né? Faz parte. Negócio de... A gente brinca de tudo, não faz? Mas Agora, é só zoação. Tem um contexto também, Fernandinha, porque antes do jogo, os dois clubes, os dois perfis, tanto Flamengo Sim. e Corinthians, eles fizeram uma collab, que é uma postagem em conjunto, Então é por isso. entre aspas, criticando os rivais Palmeiras, e alguns botaram o Vasco aí. Eu só entendi que fosse pro Palmeiras. Então talvez tenha sido algo combinado, ó, depois do jogo, independentemente de quem seja o vencedor, a gente faz essa publicação. Tem um contexto também que precisa ser explicado. Olha aí, o Corinthians botou, obrigado Flamengo, respeito é recíproco, afinal só teve esse tamanho por unir os dois maiores clubes do Brasil. E os dois clubes, O eles RH tá são... trabalhando. Não, querendo ou não, o objetivo foi atingido, você pode ter certeza. Aquela publicação antes do jogo, com certeza recorde de repostagem, essas aí também recorde de xingamento ou elogio, não sei, né? Então, enfim, no fim das contas, o objetivo das redes sociais acabou sendo atingido. Muito bem. O Flamengo já está em busca de mais reforços para a sequência da temporada do futebol brasileiro. De acordo com o jornalista Rafa Melo, o atacante Luiz Henrique é um dos nomes que interessam, mas um acordo com o Zenit é visto como bastante complicado. Ao que tudo indica, a lista não para por aí. O Bolave Brasil conta que o Flamengo também segue interessado na contratação de Richarlison. Segundo a ESPN Brasil, o jogador já tem conversas para deixar o Tottenham na próxima janela de transferências. Porém, assim como no caso de Luiz Henrique, as negociações são vistas como difíceis. Richarlison ainda tem muito mercado no exterior e é alvo de times de países como Arábia Saudita e Turquia, o que pode dificultar ainda mais uma possível negociação para o Flamengo. A publicação também indica que, neste momento, Richarlison é visto mais como uma possibilidade do que certeza. O time carioca também só deve avançar se receber um sinal positivo do jogador. As condições financeiras e o cenário também serão levados em conta.
Richarlison está com 28 anos e soma 21 partidas pelo Tottenham nesta edição da Premier League, com 7 gols e 3 assistências. O contrato com o clube de Londres se encerra já no meio do ano que vem, podendo restar poucas chances para uma grande venda. Em 2026, o atacante atuou como titular pela última vez no dia 4 de janeiro, quando o Tottenham empatou com 1-1 diante do Sunderland. Poucos dias depois, o jogador acabou se lesionando e ficará afastado dos gramados por algumas semanas. Assim como Luiz Henrique, o atacante também é bem avaliado por Carlo Ancelotti e é uma opção real para representar a seleção brasileira na Copa do Mundo. Porém, tudo dependerá principalmente de como será este retorno após a lesão. O Tottenham, inclusive, era um dos interessados na contratação de Lucas Paquetá, que voltou ao Flamengo nos últimos dias. Porém, o meia optou por retornar ao rubro-negro. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. Richarlison ou Luiz Henrique? Qual desses seria o melhor nome para reforçar o ataque do mais querido? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Flamengo. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do mais querido.